FBI investiga caso de lavagem de dinheiro da facção criminosa brasileira PCC na Flórida. Atirador deixa mortos e feridos em escola de Minneapolis nesta manhã. Imigração. O governo Trump retomará verificações de vizinhança para requerentes de cidadania. Encarregado da Casa Branca para a Copa do Mundo diz que Brasil está na mira para a emissão de vistos. E setembro será marcado por várias celebrações na Nova Inglaterra em homenagem à independência do Brasil. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. A Polícia Federal norte-americana está investigando o crime de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa do Brasil aqui nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o grupo PCC estaria envolvido com imóveis e empresas aqui no estado da Flórida. Os detalhes com a Carla Marinho. A suspeita da polícia norte-americana é de que o primeiro comando da capital, PCC, lidere um forte e complexo esquema de lavagem de dinheiro no setor imobiliário da Flórida. O FBI criou uma força-tarefa permanente para investigar o aumento considerável de operações financeiras feitas em Miami. Segundo publicação do jornal brasileiro Metrópolis, a informação foi confirmada sob condição de sigilo por residentes nos Estados Unidos que contribuem com as apurações. A suspeita é de que o PCC use empresas e a compra de imóveis de luxo com dinheiro oriundo do crime organizado. Trata-se de um caso típico de criminalidade transnacional organizada, exigindo atuação mútua, coordenada entre diferentes países. Segundo as investigações, um cidadão albanês fez parte do esquema. Ele é um velho conhecido das autoridades brasileiras por ser apontado como parceiro do PCC em um esquema de compra de carteiras de imunidade diplomática. As atividades do PCC estão sendo monitoradas nos Estados Unidos desde 2021, quando o ex-presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva aumentando a autoridade do Departamento do Tesouro em impor sanções a pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Desde então, nomes de brasileiros passaram a ser incluídos na lista e sancionados pela Casa Branca. É o caso de Diego Macedo Gonçalves, o Bahamas, apontado como peça-chave na engrenagem financeira do PCC. Se as evidências se confirmarem, o caso pode se tornar um dos maiores processos de cooperação bilateral Brasil-Estados Unidos contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico. O avanço das investigações permitirá avaliar a extensão da responsabilidade penal e a efetividade dos mecanismos internacionais de combate ao crime organizado. Evidentemente, caso os fatos sejam exaustivamente provados. O governo Trump anunciou hoje que está retomando uma prática antiga e polêmica. São as chamadas verificações de vizinhança para todas as pessoas que solicitam a cidadania norte-americana. Hoje em dia, os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos têm duas investigações mais profundas sobre o histórico dos requerentes, como uma ampla verificação biométrica e de antecedentes criminais. Mas agora o governo Trump disse que vai retomar uma prática antiga que havia sido descontinuada por toda a polêmica que envolve. Se trata de uma investigação do local de residência e emprego de uma pessoa. Ou seja, quem está no processo para a obtenção da cidadania norte-americana vai ter a vida ainda mais revirada, com agentes entrevistando vizinhos, colegas de trabalho e chefes. A medida é a mais nova investida da Casa Branca para dobrar a aposta na verificação de imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Ainda não foi revelada a data do início desse novo processo. E a crescente exigência do governo de ampliar detenções e deportações nos Estados Unidos tem afetado a saúde mental dos agentes do ICE. Muitos estão relatando esgotamento para cumprir as metas impostas pelas novas políticas migratórias do governo Trump. O número de licenças no país disparou. Essa cena se repete diariamente nos Estados Unidos. Agentes do ICE prendendo e deportando imigrantes sem documentos. A meta é ambiciosa, mais de 3.000 detenções por dia e 1 milhão de deportados por ano.
Mas essa ofensiva migratória tem cobrado um alto preço dos próprios agentes do ICE. Funcionários estão relatando sobrecarga, estresse, conflitos por causa de jornadas exaustivas, dilemas éticos e pressão por resultados. O Departamento de Imigração já registra um aumento semanal de afastamento por problemas de saúde mental e também pedidos de transferência de agência. Os especialistas estão alertando para o risco de um colapso institucional e para os impactos duradouros dessas políticas sobre os profissionais e sobre o sistema migratório do país. A seguir, encarregado da Casa Branca para a Copa do Mundo diz que Brasil está na mira para a emissão de vistos. E tem os detalhes do ataque a tiros em escola de Minneapolis, que deixou mortos e feridos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. O governo Trump já havia anunciado que vai fazer uma triagem mais severa para quem tentar pedir visto para vir ao país durante um evento específico. É a Copa do Mundo do ano que vem, que terá jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Hoje, Andrew Giuliani, encarregado da Casa Branca na força-tarefa da FIFA, disse em entrevista que cidadãos de 4 países já estão na mira do governo. São eles Brasil, Colômbia, México e Argentina. O representante do governo Trump disse que sabe que essas nações são apaixonadas pelo futebol, mas que elas estão no foco nesse momento. Ele não deu detalhes sobre como o governo pretende dificultar a obtenção de vistos, mas disse que todos os consulados nesses países já foram orientados. Segundo Donald Trump, a intenção principal dessa ação é evitar que estrangeiros venham para cá assistir aos jogos e depois fiquem no país de forma irregular. E na Casa Branca, o presidente Donald Trump realizou uma reunião estratégica para discutir a situação da faixa de Gaza no pós-guerra. O governo americano acelera nos bastidores um plano que pode redesenhar o futuro do território palestino. O encontro no Salão Oval, aqui na Casa Branca, durou cerca de 90 minutos. O principal objetivo foi discutir o futuro da faixa de Gaza. Outros assuntos, como a entrega de ajuda humanitária, também fizeram parte das discussões. A reunião teve a participação de pessoas próximas a Trump que tiveram destaque em negociações anteriores no Oriente Médio, como o ex-assessor da Casa Branca, Jared Kushner, que ajudou a negociar os acordos de Abraão, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que atuou no período da Guerra do Iraque e foi enviado especial ao Oriente Médio de um grupo composto pela ONU, Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Além disso, também esteve presente o enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Antes do encontro, Witkoff afirmou, em uma entrevista a uma rede de televisão americana, que o Hamas estaria disposto a aceitar uma proposta que o próprio grupo terrorista atrasou nas últimas semanas. Ele acrescentou que Trump busca um acordo que não seja apenas parcial. A Casa Branca espera que a situação em Gaza seja resolvida até o fim do ano. Após o encontro, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, no Departamento de Estado. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Choque, tristeza e luto em Minneapolis, no estado de Minnesota. Um atirador disparou contra crianças em uma escola religiosa hoje pela manhã. 14 crianças e 3 adultos ficaram feridos, 2 menores e o atirador morreram. O colégio atende alunos do jardim da infância até o ensino fundamental. A polícia recebeu o alerta do atirador na escola católica Annunciation por volta das 8h27 da manhã, no horário local.
Os agentes agiram rápido, mas quando chegaram, encontraram crianças e adultos mortos e feridos, incluindo o atirador que se suicidou. 2 young children, ages 8 and 10, were killed where they sat in the pews. Na coletiva de imprensa, a polícia informou que 2 crianças de 8 e 10 anos tinham sido mortas. O atirador estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele disparou através das janelas da igreja da escola, atingindo as crianças que estavam sentadas assistindo a uma missa matinal antes do início das aulas. The shooter was armed with a rifle, a shotgun and a pistol. A notícia chocou a região e fez dezenas de pais correrem para o colégio. O prefeito condenou a ação na primeira semana de aula e pediu respostas. There are no words that can capture the horror and the evil of this unspeakable act. Este menino disse que estava sentado bem perto dos vitrais quando o tiroteio começou e que só teve tempo de se abaixar e cobrir a cabeça. Foi um amigo quem o protegeu e acabou sendo baleado. He's really brave and I hope he's good in the hospital. As autoridades informaram que o atirador, identificado como Robin Westman, tinha 23 anos. Ele alterou o nome de Robert para Robin em 2020 e passou a se identificar como mulher. O ataque foi considerado um ato de terrorismo doméstico e um crime de ódio contra os católicos. Depois do intervalo, Nova Inglaterra se prepara para inúmeras celebrações brasileiras no começo de setembro. E especialistas explicam a ciência por trás da comoção mundial com o noivado de Taylor Swift. Atenção comunidade, na primeira semana do mês de setembro estão programadas várias celebrações na Nova Inglaterra em homenagem à independência do Brasil. E um desses eventos culturais vai acontecer em Boston, Massachusetts, e vai contar com a participação e apoio do Consulado do Brasil. A repórter Giovanna Locatelli tem os detalhes. Este ano, o Festival da Independência do Brasil completa 30 anos em Boston, aqui em Massachusetts, e com promessa de dobro de atrações e de público. O evento vai acontecer no Heller Park no dia 7 de setembro, da 1 às 5 da tarde, e vai oferecer shows, apresentações de capoeira, artesanato, culinária típica brasileira, atividades infantis e muito mais. Quem for até lá vai poder ainda tirar dúvidas com o Escritório para Assuntos de Imigrantes, conhecido pela sigla SOIA. A festa é da comissão organizadora do 7 de setembro e do Grupo Mulher Brasileira e tem o apoio do Consulado Brasileiro de Boston. A cada ano, esse evento cresce e atrai uma multidão de visitantes. O evento já se tornou um dos mais tradicionais pontos de encontro das famílias brasileiras. O sucesso é tanto que nos últimos anos americanos e hispanos participam da festividade, que é considerada o maior evento cultural da nossa comunidade. A entrada é gratuita e você paga apenas o que consumir. A programação completa você confere no Instagram oficial @BrazilianFestivalBoston. Ei, sabe que som é esse? É o som do Festival da Independência do Brasil em Boston. Olha que sozão! Você não vai perder isso, vai? Pois é, olha só, bota aí. 7 de setembro, domingo, depois do Labor Day, a gente vai estar ali naquele parque maravilhoso, na beira do Rio Charles, chamado Heller Park. E a gente vai ter muito forró, muito samba, vai ter Bumba Meu Boi, vai ter capoeira, gente, atividade para as crianças, os pôneis, comida brasileira, muita coisa legal. Você não quer perder isso, né? Vamos lá. E agora a gente fala de esporte. Na AmeriCup, a seleção brasileira de basquete masculino perdeu para os Estados Unidos por 90-78. Mesmo assim, a nossa equipe terminou essa fase em terceiro lugar do Grupo A e se classificou para as quartas de final desse que é o maior campeonato do esporte nas Américas. E hoje também teve destaque no tênis. João Fonseca voltou às quadras do US Open e foi derrotado pelo número 22 do mundo, o tcheco Tomáš Mačák. Com isso, a participação do brasileiro no Aberto de Tênis dos Estados Unidos chegou ao fim.
O tenista de 19 anos vai agora esperar o término do US Open para saber se vai conseguir ficar acima da 44ª colocação, a melhor da carreira até agora. Com o início do ano letivo, muitos pais estão gastando mais do que o planejado com os filhos. E esse orçamento estourado está preocupando as famílias que estão tirando dinheiro da poupança ou acumulando dívidas. Neste período de início de ano letivo, é sempre assim. Decisões sobre o quanto gastar e o quanto poupar. Mas as despesas inesperadas dos filhos neste ano estão deixando os pais perdidos. A especialista financeira Lauren Weiber explica que gastar mais do que o previsto é sempre difícil e estressante, principalmente com os dados apontando que 70% das pessoas estão desembolsando $1.000 acima do planejado em 2025. Acredito que para cada indivíduo há um gatilho financeiro diferente que gera um nível de estresse, mas eu diria que a marca de $1.000 é bastante significativa, afirmou a especialista. Um novo relatório do Escritório de Estatísticas mostra que alguns dos motivos para essa subida do orçamento são os materiais escolares. Os preços de livros e itens educacionais aumentaram 9,4% nos últimos 12 meses. Para tentar resolver essa equação, muitas famílias planejam reduzir compras escolares, enquanto outras, cerca de 44%, vão contrair dívidas para adquirir o mínimo necessário para os filhos. A especialista sugere que os pais devem aprender a guardar dinheiro todos os meses apenas para esse período de volta às aulas. Assim, terão um orçamento anual separado só para esse item. Outra ideia é usar uma conta poupança com benefícios fiscais, criada nos Estados Unidos, para ajudar famílias com despesas educacionais, mas pouca gente conhece. É um ótimo plano que, acredite ou não, apenas cerca de 10% dos pais utilizam. É o plano 529, que é a conta poupança. É voltado especificamente para educação e permite um rendimento sem impostos, indicou Lauren. Ontem, o mundo todo repercutiu na mídia e nas redes sociais o noivado da cantora Taylor Swift com o atleta Travis Kelce. Até o presidente Trump parou para comentar publicamente esse acontecimento. Hoje, muita gente tem se perguntado, mas por que tanto fervor sobre esse assunto? Bom, a ciência tem uma explicação. É mais uma história de amor que cativa todo mundo, inclusive quem não conhece o casal. Well, I wish him a lot of love. Até o durão Donald Trump caiu no assunto romântico e desejou sorte ao casal, com quem inclusive já teve desentendimentos públicos. Mas afinal, qual é a explicação para o fenômeno de noivados e casamentos de celebridades? Por que casos como o da Taylor e do Travis geram tanta comoção? There has been an online tidal wave of congratulations, text messages, excitement, and it has to do with sharing this collective experience of an engagement. A psicóloga Susan Albers, da Cleveland Clinic, diz que você não precisa ter experiência direta com algo para sentir aquilo profundamente e que histórias de amor como essa acabam contagiando todo mundo porque pegam num ponto sensível dos humanos, os sonhos de vida, como encontrar um parceiro. Isso dá esperança às pessoas de acreditarem que, mesmo já tendo passado por decepção amorosa como a Taylor, elas também podem viver um conto de fadas que tanto esperam, explica a psicóloga. Esse fenômeno é chamado pelos especialistas de relacionamento parasocial, uma conexão unilateral com alguém que você não conhece, mas admira, e que isso está cada vez mais comum com a proximidade que as redes sociais proporcionam com as celebridades. In this case, they announced the engagement on Instagram in the same way that a friend would. Our brains don't distinguish between a friend's post and a celebrity's. A psicóloga diz que não há problema em ficar empolgado com esse tipo de notícia, mas é preciso tomar cuidado para sentimentos de projeção de ciúmes ou inveja. No próximo bloco, casos de bactéria comedora de carne aumentam 800% nos Estados Unidos e brasileira é infectada. E a poucos dias do pico da temporada de furacões, aumenta medo de estrangeiros de serem presos pelo ICE nos abrigos.
As mudanças climáticas estão fazendo mais vítimas. Agora os cientistas alertam para os riscos dos tubarões nos mares do mundo. É que um estudo recém-publicado concluiu que o aumento do nível de ácido nas águas está mudando as estruturas desse grande predador. Pesquisas anteriores já vinham alertando que o aumento das emissões de carbono torna a água do mar mais ácida. Nos últimos 2 séculos, a acidez dos oceanos subiu mais de 30%, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Agora, cientistas descobriram que, por causa disso, os tubarões podem ter que reaprender a caçar, porque estão perdendo seus dentes. Segundo os pesquisadores da Universidade Heinrich Heine, os resultados do estudo foram divulgados após análise de 600 dentes de tubarão que se descartaram naturalmente e foram encontrados nas praias. Os especialistas se preocupam e dizem que as alterações do clima colocam essa e outras espécies em risco, além de ecossistemas oceânicos inteiros que agora são mais vulneráveis. E as alterações climáticas que elevam as temperaturas das águas estão provocando um surto da bactéria comedora de carne aqui nos Estados Unidos. E de acordo com o CDC, a situação é grave porque essa bactéria é potencialmente mortal. E no verão, tudo piora, porque elas se prosperam em águas costeiras durante os meses mais quentes, especialmente onde há água doce. Segundo o governo, os casos aqui no país aumentaram 800% em comparação com 30 anos atrás. Os médicos explicam que é possível contrair essa infecção mesmo após um breve contato com a água contaminada, quando a bactéria entra no corpo humano através de pequenos cortes ou até de feridas na pele. E uma brasileira que mora aqui no país e trabalha com faxina contraiu essa bactéria. Ela usou as redes sociais para alertar a comunidade. Olha só. Eu contraí a bactéria pelo fato da minha cicatriz ser desse tamanho e o tecido da minha cicatriz ser muito frágil, muito fino. E aí eles falaram, Sara, você tá com uma bactéria. E a bactéria se chama osteomelite, ou seja, eu peguei a bactéria pelo simples fato de eu ter ajoelhado no chão do banheiro para esfregar o rejunte, sabe? Porque eu tinha essa mania de ajoelhar e esfregar. Então, ou seja, hoje eu tô com essa bactéria e eles falaram, o único jeito de a gente tratar vai ser drenando, ou seja, eles vão fazer uma cirurgia, vão abrir minha perna, vão drenar a infecção e vão enxertar o lugar da cicatriz. Vão colocar mais carne, vai colocar uma pele minha por cima. Vamos checar agora a meteorologia. Vem com a gente aqui no telão para a gente ver as temperaturas. Amanhã, máxima de 77 em Nova York, com bastante sol ao longo do dia. Em Charlotte, só nuvens, mínima de 62, máxima de 81. Em Atlanta, também previsão de sol entre nuvens, a máxima não passa de 82. Na Flórida, tem bastante trovoada, com raios em Tampa e Miami. Em New Orleans, máxima de 92. Houston, a gente tem chuva ao longo do dia também com mínima de 78. Já em San Antônio, El Paso e Albuquerque, a gente vai ter o sol brilhando forte. Olha, San Antônio e El Paso, a máxima é de 100 graus, bastante calor. Phoenix, máxima de 103, apesar de sol entre nuvens, aí vai fazer bastante calor nessa região. Las Vegas, sol entre nuvens também. Já São Francisco, a gente tem sol brilhando forte aí o dia inteiro. Mínima de 58, máxima de 69. E faltando poucas semanas para a temporada de furacões deste ano atingir seu momento de pico, aumenta o medo entre os imigrantes com status irregular. Os brasileiros que vivem na Flórida estão entre os mais vulneráveis. Veja os detalhes na reportagem do Eliseu Caetano. Nos Estados Unidos, o começo da temporada de furacões vem acompanhado de um clima de incerteza para quem não tem situação migratória regular. Durante anos, escolas, igrejas e abrigos eram considerados espaços seguros em casos de desastre natural. Mas agora, com a maior repressão contra os estrangeiros, muitos imigrantes têm medo de procurar proteção e dar de cara com agentes do ICE. Essa temporada de furacão nos Estados Unidos vai custar muito para os imigrantes, infelizmente. Porque o que acontece é o seguinte, a gente está ouvindo, né, que os imigrantes estão com medo de sair das suas casas, porque eles acham que se saírem, a imigração vai pegar, e se ficar,
eles correm o risco do furacão pegar. Então, gente, como se diz no Brasil, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aqui na Flórida, estado com a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, o impacto é direto. Estima-se que vivam aqui mais de 450 mil pessoas que vieram lá do nosso país. Muitos estão em situação irregular. Alguns relatam que mesmo com alertas de furacões, decidiram que neste ano vão ficar em casa ou se esconder com amigos, ao invés de procurar um abrigo público. Além do medo, há um problema prático. Muitos dos estrangeiros trabalham em setores essenciais para o país, como agricultura, construção civil e serviços, e dependem de orientações oficiais para se proteger em caso de catástrofe. Muitos imigrantes sempre viram hospitais, escolas, igrejas, abrigos para uma área para você ir em caso de um desastre natural, em caso de uma emergência, como por exemplo um furacão. Não é mais assim, tá? Por quê? Porque essas áreas, elas normalmente são controladas pela polícia local. E desde janeiro desse ano, o ICE tem assinado um acordo com as polícias locais, o 287G, no qual a polícia, se ela identificar um imigrante que esteja aqui nos Estados Unidos, fora de status, ela tem um dever de notificar o ICE. Para especialistas, entre o medo do clima e o medo da deportação, brasileiros e outros imigrantes enfrentam uma dupla vulnerabilidade. Uma realidade que transforma cada alerta de furacão num dilema de sobrevivência. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que tomar a decisão mais bem informada possível. Quem mora na Flórida precisa estar bem informado da situação, estar bem informado de saber o que se passa numa situação de furacão. Antigamente, a imigração dizia que as pessoas estavam seguras, eles não iam de jeito nenhum atrás de imigrante numa hora dessa. Agora a gente não sabe mais. A edição de hoje do Jornal Américas no Ar está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.